aproximando-nos do fim da história terrestre, e Satanás está trabalhando como nunca antes. Ele está procurando atuar como o quê? Como dirigente da política? Sim, também. Mas em um contexto assim, mais para ele ter mais êxito, ele está procurando atuar como dirigente de quê? Do mundo cristão. Ele está procurando atuar como dirigente do mundo cristão. Outro dia eu estava em um grupo e postaram lá um vídeo nesse grupo que mais uma igreja satânica que tinha abrido em algum lugar. E os irmãos começaram a dizer misericórdia, está repreendido, aquela coisa toda. E todo mundo fica naquela abismação toda, né? Mas nós precisamos ter discernimento de espírito, irmãos. Já pensou que ironia Satanás pregando nos nossos púlpitos? Quando você fala nisso, o povo se alvoroça. Satanás louvando. Menino, ele louva cada louvor que a gente se arrepia todinho. O povo fica, amém, glória a Deus. É uma loucura. Eu estava em um encontro de jovens, nesses quase 30 anos de vida que eu tenho, irmãos. Só 2 vezes eu lembro que Deus me deu assim uma iluminação de eu ter esse discernimento. Uma vez eu estava em um encontro de jovens e tinha uns cantores bem famosos da nossa igreja ali. E sabe como a plateia entra em transe, grita aquela loucura, e eu, em nome de Jesus, eu falo para os irmãos aqui, eu tive uma luz, um discernimento que isso não é de Deus. Mas poucas pessoas tiveram esse discernimento. Outra vez eu estava numa igreja, tinha um pregador muito famoso pregando, muito conhecido, que faz semanas e mais semanas de oração, ensinando para o povo que Jesus não chama nós para sermos santos. E eu estava em uma dessas pregações, ele falou para nós não se preocuparmos com o pecado. Quando Jesus vier, o problema do pecado é resolvido em nossa vida. Não se preocupem, irmãos. Não se martirizem com o pecado. Chega, eu me agitei no meu íntimo, irmãos. Não se levanta nenhum conservador para repreender tais pessoas. E se levantar, as pessoas dizem que está endemoniado. Foi o vídeo que você acabou de falar desse influente que tirou angústia, entre aspas. Isso, nós precisamos de discernimento. E olha só, Satanás está atuando, procurando atuar como dirigente do mundo cristão, com uma intensidade que é incrível. Está agindo com seus enganosos prodígios. Ele deseja envolver quem? O mundo inteiro em sua confederação, ocultando sua perversidade sob o disfarce da política, da ideologia de gênero. Esses ataques que o inimigo faz são abertos, irmãos. Ele consegue, ele tem êxito nisso. Mas, sob o disfarce do cristianismo, ele assume os atributos de um ateu. Muitas pessoas, quando lê Mateus 24, Jesus falou, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Muitas pessoas olham para o mundão aí fora, mas Jesus está falando da igreja, e isso já se cumpriu no 1º século, dentro da própria igreja judaica. Mais um texto aqui, a palavra de Deus declara que quando isso corresponder, quando isso acontecer, as intenções do inimigo por meio de suas instrumentalidades, ele manifestará tão grande poder sob a aparência de quê? De cristianismo, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Como os espíritos atacarão a escritura, é isso? Não. Essa classe, irmãos, ela vai professar fé na escritura, vai exaltar a lei, vai exaltar os princípios, teoricamente, e demonstrar um respeito pelas instituições da... Irmãos,
fico bem apreensivo quando eu vejo pessoas que o mundo os recebe com alegria. Quando eu vejo a igreja ficando popular entre o mundo, eu fico de orelha em pé. Porque isso nunca aconteceu quando a igreja estava imbuída do Espírito Santo. Nunca. Sua obra será aceita como manifestação do poder divino. Irmãos, quando nós lemos o contexto aí, está falando do Espírito Santo. O falso reavivamento virá primeiro que o verdadeiro. Então as pessoas verão nessa obra feita pelos espíritos malignos uma operação de quê? Uma manifestação de quê? Do poder divino. Sabe o Simão Marco pode dizer: esse homem é o grande poder de Deus. Tenhamos muito cuidado, irmão. Satanás usará toda a oportunidade para seduzir os homens e desviá-los de sua lealdade a Deus. Ele e os anjos que caíram com ele aparecerão na terra como o quê? Como homens. Engano satânico dos últimos dias, no livro Eventos Finais, Ellen White vai falar que aparecerá muitos crentes, muitos missionários, muitos mensageiros poderosos, hein? Que vai fazer a igreja tremer, se arrepiar. Para quem gosta de êxtases, pensamentos, sentimentos, vão se maravilhar com essa obra. Porque sempre que o Espírito Santo fala, ele deixa-nos contritos e tristes com a nossa condição espiritual. Nunca o Espírito Santo massageia o ego de pecadores. Nunca, irmãos. Não nos iludamos com isso. Ele aparecerá como homens procurando enganar, mas também anjos de Deus também aparecerão como homens. Daí entra a questão: teremos discernimento espiritual para saber quem é de Deus e quem não é, quem está falando por Deus e quem não está? Teremos esse discernimento divino? Eles usarão todos os meios ao seu alcance, os anjos de Deus, para frustrar os desígnios do inimigo. Irmãos, Satanás está já agindo como um dirigente do mundo cristão. São tantas ideias, tantas teorias no nosso meio, tantas divergências, tantos conflitos doutrinários. E infelizmente, irmãos, queira nós ou não, pela influência que é um poder grandioso, muitos de nós estamos tomando partido ou de um lado ou de outro. E não estamos nos alicerçando no assim diz o Senhor. Há um tempo atrás eu estava acompanhando um debate entre membros da Igreja Adventista e um dizia sobre um aspecto específico, um ponto conflitante que existe entre nós, vários deles. E um dizia: eu fico com um teólogo tal. Não, eu fico com um teólogo tal. E começou aquela contenda. Irmãos, nós temos que ir no assim diz o Senhor. São João 7,38. Quem crê em mim, como diz a Escritura. Como diz a Escritura. Não é qualquer fé, não é qualquer crença. Olha só esse outro texto aí, irmãos. Nós estamos preparados para isso. Anjos maus disfarçados como crentes atuarão em nossas fileiras para introduzir um forte espírito de quê? De descrença. Não permitais que nem mesmo isso vos desanime, mas trazei um coração leal ao socorro do Senhor contra os poderes das agências satânicas. Esses poderes do mal se juntarão em nossas reuniões, não para receber uma bênção, mas para combater as influências do Espírito de Deus. Então, irmãos, vamos reler quem já leu Engano Satânico dos Últimos Dias, nos Eventos Finais. Lá ela fala compassadamente como está acontecendo isso hoje. Primeiro, dentro da igreja, com nós mesmos, membros da igreja. Ou o Espírito Santo está falando através de nós, ou o Espírito do maligno. Pedro estava debaixo da barba de Cristo.
E Jesus estava para ir para a morte de cruz. Satanás tinha tentado fazer de tudo para ele desistir. Entrou em Judas, e quando Judas o entregou, a frase que Judas falou para ele foi: salve-se, mestre. Para que morrer? Mas Jesus seguiu em frente. Antes disso, Jesus falando para Pedro, que ia para Jerusalém porque devia morrer e ser entregue nas mãos dos pecadores, Pedro chamou ele à parte com grande compaixão. Tenhamos cuidado com a compaixão, porque quando ela não é santificada pelo Espírito, o inimigo também consegue usá-la. Nós vamos ler aqui uns textos em seguida. Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Foi o que Jesus falou? Arreda Satanás. Porque Jesus tinha discernimento de espírito como um homem, e nós também podemos ter. No livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 18, esse texto é muito importante. Por milhares de anos, Satanás tem estado a fazer experiência com as características da mente humana e aprendeu a conhecê-la bem. Por sua sutil atuação nestes últimos dias, ele está vinculando a mente humana a dele própria, impregnando-a de seus pensamentos, e está fazendo essa obra de modo tão ilusório que os que lhe aceitam a guia não sabem que estão sendo levados por ele a seu belo prazer. O grande enganador procura confundir a mente dos homens e mulheres de tal maneira que não seja ouvida nenhuma outra voz senão a dele. Foi o que Jesus falou lá em Mateus 1, Apocalipse 3:20, no contexto lá da Odisseia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Hebreus 3:15. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Isso é o Espírito Santo que está dizendo. Mas o inimigo está procurando deixar nossa mente tão confundida que nós não iremos ouvir nenhuma outra voz senão a dele. Que voz nós estamos ouvindo? Isso é muito sério, irmãos. Isso já está acontecendo nos nossos dias. Quando o terrível engano vier, nós já estamos preparados para rejeitá-lo, para rechaçá-lo ou para abraçá-lo. Muitas vezes nos iludimos achando que vivendo a vida de qualquer jeito. Quando vier a prova, nós sabemos que Jesus não vai pisar na terra. Nós sabemos que Jesus não vai estar aqui. Nós conhecemos tudo isso teoricamente, mas na prática, quem não estiver sendo transformado, vamos ser enganados, porque nenhum de nós conhecemos a Bíblia como os fariseus conheciam. O inimigo está se preparando para enganar o mundo inteiro. Por seu poder operador de milagres, ele pretenderá personificar os anjos de luz e personificar a quem? A Jesus Cristo. Estamos preparados para isso, irmãos? Estamos preparados? Temos discernimento para isso? Mais um texto bem profundo. Se os homens hoje são tão facilmente transviados, como subsistirão eles quando Satanás personificar a Cristo e operar milagres? Quem ficará inabalado, então, por suas deturpações? Quem, irmãos? Talvez hoje a gente pense que não, mas ninguém viu o sobrenatural. Pois é, professar ser Cristo, quando é apenas Satanás assumindo a pessoa de Cristo e operando aparentemente as obras de Cristo, nós estamos preparados para isso? Como o ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará a Cristo. Este é o verdadeiro anticristo, irmãos, que está para vir, o principal. Muitos anticristos já têm surgido, mas o principal oponente a Cristo é o próprio Satanás. E ele vai personificar a Cristo, e como isso tem sido falado pouco em nossas igrejas. Falamos muito da vinda de Jesus, falamos muito do reavivamento, da reforma, mas precisamos sim falar, mas nós precisamos entender que antes do verdadeiro virá o Anticristo. falso.
A igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um monstro de 7 cabeças, como um ser majestoso, com brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho do Homem dada por João em Apocalipse 1, 13 a 15. A glória que o cerca não será excedida por coisa alguma que os olhos mortais já tenham contemplado. Ressoa nos ares a aclamação de triunfo. Cristo veio, Cristo veio. E nos telejornais do mundo inteiro, porque quando Ellen White escreveu isso, não havia tanta informação tecnológica como hoje. Nos telejornais do mundo inteiro vai aparecer o triunfo nos jornais. Cristo veio. Estaremos nós preparados para resistir? Estaremos nós preparados para dizer que esse é o Satanás imitando a Cristo? Estaremos preparados para ser impoliticamente correto? Isso é muito sério, irmãos. Enquanto eu enxergo as mãos sobre eles, pronuncio uma bênção, assim como Cristo abençoou os seus discípulos quando aqui esteve na terra. Sua voz é brava, indelicada, cheia de ira. É isso? Irmãos, não nos iludamos. Nem sempre as vozes meigas, brandas, todas melodiosas, nem sempre é o Espírito Santo que está falando. E não nos iludamos também, irmãos, nem sempre uma voz de ira é o Espírito do Anticristo que está agindo. Precisamos realmente ter um discernimento espiritual. No pequeno grupo nós estávamos ali fazendo algumas perguntas sobre essa questão e como é difícil nós responder isso assim na prática. Teoricamente até sim. Imagine o que vocês pensariam, e nós fizemos essas perguntas ali no PG, mas eu vou fazer aqui. Nós estamos aqui na igreja, de repente alguém se ira e expulsa alguém aqui de dentro aqui da igreja. Normalmente nós já nos associaríamos aos fariseus que expulsavam as pessoas da igreja, né? Porque está com o quê? Com o demônio. Quem está expulsando, não quem foi expulso. Mas e Jesus? Jesus estava com o espírito maligno guiando ele quando expulsou os cambistas da igreja? Sim ou não? A gente acha muito estranho isso. Muitas vezes é feito propagandas de negócio, rifas, coisas na nossa igreja, comelanças, bebedices, e nós achamos tudo isso normal. E se alguém se levanta contra isso, nós dizemos que é um radical, um fanático, porque não temos discernimento espiritual. Ah, mas era Jesus, Jesus era perfeito. E o que dizer de Esdras? Tirou Tobias do templo pelos cabelos, arrancou um bocado dos cabelos dele, não só dele, mas dos outros que colocaram dentro do templo. O que dizer de Ellen White, que estava pregando, 2 homens estavam lá conversando em cochichos, atrapalhando. Isso acontece constantemente nos nossos cultos. Que ela deu ordem para que Tiago White e Joseph Bates tirassem aquele homem à força. Quando eles tiraram ele, jogaram lá no árvore, que o Espírito Santo pairou sobre a igreja. O que nós faríamos se nós estivéssemos lá? Que mulher fanática é essa? Que mulher radical é essa? O que nós faríamos, irmãos, se nós víssemos um homem de Deus repreendendo, seja quem for, por estar falando de celular no púlpito, por estar trocando mensagem na igreja, por estar atrapalhando o culto com mensagens? Quantas vezes nos horários do culto, celulares tocam nas vozes mais altas e nós, completamente cegos, nem sequer paramos para perceber que isso é extremamente desagradável a Deus. Que custo faz nós colocar no silencioso celular? Mas nós estamos completamente cegos, sem discernimento espiritual. Em tom manso e compassivo, ele, Satanás, não Cristo, vai apresentar algumas das mesmas verdades celestiais e cheias de graça que o Senhor proferia. Cura as moléstias do povo,
Lembra lá em Mateus 24, Jesus falou fazendo sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E então, em seu pretenso caráter de Cristo, alega ter mudado o sábado para o domingo. Dentro do contexto da prova final, ela escreveu isso aí. Ainda não se aplica aos nossos dias necessariamente, mas isso vai acontecer. Ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou, que não é o sábado, é o domingo. E o mundo religioso, que não acolheu o amor da verdade, o receberá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como nós vamos ler. E tudo isso, irmãos, o povo de Deus, ao ver tudo isso, eles não vão estar bem satisfeitos, contentes. Eles vão estar com perplexidade, observando o que se passa com estupefação, abismados, estarrecidos. E nós nem sabemos o que é isso aí. Eles também serão enganados, adorarão a Satanás, a anjos de Deus ao seu redor. É ouvida uma voz clara, firme e musical, dizendo: olhai para cima. Diz que quando a tempestade romper sobre o nosso mundo, sobre os filhos de Deus, no meio da tempestade de dor e aflição, os filhos de Deus ouvirão no meio da tempestade a voz de Cristo dizendo: sou eu, não temas, eu estou com vocês. Que promessas maravilhosas, irmão. O inimigo vai agir como ele nunca agiu, mas o nosso Senhor Deus, ele vai agir também como nunca agiu. Assim como os enganos dele serão terríveis, a porção do Espírito Santo também será dobrada para os filhos de Deus. E à medida que se aproxima o segundo aparecimento de Jesus Cristo, instrumentalidades satânicas são impelidas por um poder de baixo. Satanás não somente aparecerá como ser humano, como já lemos aqui, mas personificará Jesus Cristo, e o mundo que tem rejeitado a verdade o receberá como Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Irmãos, todas as referências estão abaixo aí. Gostaria de ler todos os textos. Com bela linguagem, apresentará sentimentos sublimes, falará boas palavras e realizará bons atos, personificará a Cristo, mas num ponto, irmãos, isso me chama muita atenção, só num ponto, haverá uma notável diferença. Satanás vai afastar as pessoas da lei de Deus. Não obstante, imitará tão bem a justiça que, se fosse possível, enganaria os próprios eleitos, reis, presidentes, governantes, em altos postos, se curvarão ante suas teorias. Eu fico pensando, irmãos, como reagirão os zelotes dos nossos dias, que acham que a melhoria da sociedade é pela revolução na política? Como reagirão os herodianos dos nossos dias? Já pensou? Como nós reagiremos? Discernimento de espíritos. Qual deve ser a nossa postura hoje para não sermos enganados? E Hebreus 5,14 fala: mas o alimento sólido é para os adultos. O André pregou sobre isso, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. João 7,14, Jesus falou: se alguém quiser conhecer, se alguém quiser fazer a minha vontade, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. E no Desejar Todas as Nações, página 456, os que realmente estiverem fazendo a vontade de Deus, que estiverem praticando a verdade, eles saberão distinguir entre quem está falando por Deus e quem está falando por si mesmo. Que Deus nos dê discernimento espiritual, Deus. Não nos iludamos. Não é política. Não é líderes religiosos. Não é líderes civis que vai reformar a nossa sociedade, que vai trazer um reavivamento. É somente o Senhor Deus. Amém. Amém?